Gênese no Lar. Manhã de sexta-feira, dia 26 de fevereiro do ano de 2021. É com imensa alegria que nos reunimos novamente em torno da mensagem do Cristo que a doutrina espírita nos oferece com a sua chave para interpretar e, naturalmente, para mergulharmos em busca da verdade, da compreensão, da sensibilização, potencializando os nossos princípios espirituais, aquisições no tempo e no espaço, para superar, para vencer obstáculos e imperfeições. Que os bons espíritos nos amparem nesse momento tão especial da nossa trajetória. Que os nossos lares sejam envolvidos pelos eflúvios do bem, para envolver aos nossos entes queridos. Mas não podemos esquecer de reverenciar aos nossos companheiros que passam por dificuldades. Nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nos lares, nas regiões de arrependimento e de reparação no mundo espiritual. Sejamos, nesse momento, irmãos, fraternos, para construirmos um mundo melhor, juntos. Pois bem, meus queridos amigos, queridas amigas, amanhã de hoje, mais uma surpresa está reservada. Os espíritos vão dialogar conosco em torno do heroísmo interior. Interessante, não é? O tema. Vamos ver que heroísmo é esse. Então vamos buscar a base do nosso encontro das manhãs, que se encontra numa obra extraordinária, que deveria ser estudada sempre que possível. A gente tem um hábito de não repousar sem antes passear com Kardec em torno das leis da vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que, como um passaporte, nos auxilia para realizarmos uma bela e importante viagem. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9. E agora ouçamos Jesus, quando registrado em Mateus 5,5, disse assim: envolvido e envolvendo aos sofredores no Sermão do Monte, almas sequiosas, sedentas, esperançosas de receber as bênçãos do Divino Rabi. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E agora, Allan Kardec presenteou à humanidade, aos interessados pelo Espiritismo, pela revelação vinda do além, com uma página belíssima do Espírito Lázaro. Lázaro, que foi muito atuante, com muitas mensagens na obra espírita nos tempos de Kardec, e o seu pensamento viaja também no tempo e é muito presente no aprendizado da humanidade. O texto é intitulado Obediência e Resignação. Eu peço licença para fazer a leitura. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam
com a negação do sentimento e da vontade. Obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas. Porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos seus desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal, material, imediatista e ilusória. Cada época é marcada assim, com um cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que cerra o seu entendimento! Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Paris, 1863. Para nós, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, planeta Terra, fevereiro de 2021. Olha que interessante, pessoal. 158 anos. Esta mensagem nunca foi tão atual. Tenho dúvida de que daqui a alguns séculos também será. Se nós, no futuro, ouvirmos esse áudio, esse comentário irrelevante, talvez, iremos prestar atenção. Por que alguém disse no ano de 2021 que era atual e que no futuro seria também? Porque a nossa conversa, ela não pode se perder na força temporal. Observem o que eu quero dizer. Quando Jesus disse bem-aventurados os brandos, os pacíficos, o contexto de mais de 2000 anos era de um mundo que estava em
franco processo de desenvolvimento. Quando nós comentamos o passado, vamos dizer, um mundo primitivo. Mas quando vivíamos nessa época, encarnados ou não, perto da Judéia, da Galiléia ou não, isso não é o que queremos considerar. Mas naquele período os homens estavam se sentindo motivados para superar os seus limites. A ciência da época procurava aos homens desenvolver os aspectos que pudessem favorecer uma vida melhor. Roma foi pródiga para o mundo antigo. Há uma tendência a tratar Roma como o império do sangue. Naturalmente, Roma se tornou o mais poderoso exército conhecido. Superou os exércitos da Caldeia, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, do mundo antigo. Atingiu os píncaros das conquistas, superando Alexandre o Grande. Aliás, Alexandre o Grande voltou e trabalhou em Roma nos seus ideais como Júlio César. Pois bem, isso é uma informação de fontes mediúnicas seguras e que, inclusive, dialogam com um perfil psicológico, porque não basta uma informação, a gente tem que entender um pouquinho da linha mental do espírito para ver se tem coerência. Mas eu quero dizer o seguinte, que Roma foi fundamental para a organização do mundo nosso atual. Embora usando força imperialista, invadindo, etc., mas a gente não pode esquecer que a Europa, o Ocidente, por exemplo, era uma terra de ninguém, sem lei, tida como o mundo dos bárbaros. Então, Roma representou segurança para muitos povos que viviam processos complexos da violência, daquele movimento de conservação, de expansão, de uma forma desorganizada. Então, quando os exércitos, as legiões romanas atravessavam o Rubicão, viajavam para o norte, eles foram organizando e dando bases para o mundo atual. Mas, contudo, o mundo na época também tinha problemas morais seríssimos. A pandemia que hoje discutimos com o coronavírus, na época a pandemia era obsessiva. Isso é uma afirmativa dos espíritos. Vocês vão encontrar esse diálogo na Revista Espírita. Obsessões coletivas, porque muitos espíritos desajustados estavam passeando pelo mundo em busca do seu redirecionamento. Por isso é que Jesus, quando passava, ele curava muitas vezes, exercendo a sua força moral, atendendo legiões de espíritos. E o Evangelho é cheio de passagens assim. Tanto que se discute, mas é muito diferente da história mais à frente. E por que não houveram outro Jesus? Então, naturalmente, a força moral dele, os fenômenos transcendentes, deixaram marcas inequívocas de um atendimento terapêutico em massa. Observe que ele está falando para um grupo, uma multidão de milhares que estavam no monte com ele. Então Lázaro está dizendo que era uma época de depressão, de muito sofrimento também. Uma vez que o progresso ele traz dores. E de acordo com a condição espiritual de cada um, pode ter sofrimento. Lembrem-se, existe a dor, existe o sofrimento. A dor é um fenômeno natural.
dor de cabeça. Isso pode trazer ou não sofrimento, dependendo de como você reage à dor de cabeça. Estou falando sob o ponto de vista de lidar com a dor, porque vai envolver questões íntimas, aceitação, resignação, movimento para superar e etc. Então, uma doença, uma doença igual em vários indivíduos, vários deles repercutirão de formas distintas. Então, observemos. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, que são duas virtudes, companheiras da doçura. Vocês já ouviram expressões aqui no nosso canal, na nossa casa, que a virtude é amiga da virtude. Mas a virtude não faz concessão para a imperfeição. Compreender? A imperfeição não dialoga com a outra imperfeição. Elas podem até dar as mãos para conquistar alguma coisa, mas daqui a pouco elas vão brigar. Já viram isso acontecer no dia a dia? Quando duas pessoas se unem para prejudicar alguém, hoje elas são coleguinhas. Amanhã você pode anotar que elas serão inimigas, porque se pautarão na injustiça, que segrega, que dilacera, que rompe, que cria abismo. Mesmo que não se perceba, mas amanhã há de se colher, há de se entender. Todo pacto com o mal, ele traz problemas no tempo e no espaço. Por isso é melhor você perder no mundo, ou perder para o mundo, e ganhar o céu, mesmo que você com isso feche porta do privilégio, da bajulação. Quantas pessoas já bajularam você, já incentivaram a sua vaidade, dizendo que te amam, que te adoram, que você é especial, e lá na frente puxaram o tapete? Significa que houve um movimento farisaico, hipócrita, superficial. Então, voltando, o diálogo é com a virtude da obediência e da resignação. Obediência é o consentimento da razão. Que diálogo extraordinário. Eu dialogava com um amigo que fomos companheiros de espiritismo há décadas, e ele estava me recordando de como a gente trabalhava lá atrás. Aí ele disse: hoje a gente faz a mesma coisa, porém de formas diferentes. Eu achei muito interessante a abordagem. Por que fazemos a mesma coisa e de formas diferentes? Há 30 e tantos anos nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas palestras eu já fiz e escutei em que usei essa expressão do Lázaro: obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Quantas vezes nós trabalhamos essa ideia de que são forças ativas, ambas? Quer dizer, resignação e obediência não é força passiva, é ativa. Nós já trabalhamos aqui com vocês a questão da humildade. Humildade não é subserviência. Humildade é aceitação, é compreensão. Humildade é coragem e trabalho. Ser humilde. A humildade, observe como que dialoga com a obediência e a resignação. Porque você pode ser obediente, mas pode não ser resignado. Quer um exemplo? O patrão diz: faz. Desgraçado. Mas você faz porque senão você perde o emprego. Você está sendo obediente? De uma certa forma, sim. Mas não resignado. Tem outros que são resignados, mas não são obedientes. Compreenderam? Entendam o que eu estou dizendo? Então, essas virtudes, elas precisam de dar as mãos. Consentimento do coração e consentimento da razão.
Por quê? Quando juntas, carregam o fardo das provações naturais da vida. Nós estamos na vida para passar por lições e as lições serão naturalmente base para os testes. Você pode ir mal na prova, mas a vida vai te dar outra oportunidade. Você pode até não conseguir acompanhar a turma na escola, mas você naturalmente será guindado a frequentar outro grupo, repetir a tarefa. Sabe que se você falar com um professor, ele pode até chegar e dizer assim: interessante, quantos alunos repetiram, aprenderam muito mais do que aqueles que deram resultado de cara e se tornaram vitoriosos, diferenciados sobre os outros que foram primeiro. A definir que Deus não tem pressa. E que se a gente não dá um resultado legal, é porque ainda não chegou a hora. Precisamos de maturar mais. Não é assim? Nós temos que nos adequar às circunstâncias. Se não for assim, revolta surge. O Lázaro vai dizer: o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Não podem ser obedientes. Por quê? Porque o egoísmo e o orgulho, interesse pessoal, ele não está disposto a verificar o outro lado da moeda. A gente trabalha em grupo, família, tarefa espírita. Vocês já observaram como que as nossas reações e ações são ajustadas ao grupo? Então significa que nós precisamos de todos os grupos que estamos inseridos. Ninguém evolui isolado. Por que em casa você solta os cachorros e lá no trabalho não? Ou mais ou menos? Bom, eu acabei de dizer anteriormente sobre interesse. Interesse pessoal. Então lá você precisa de ficar bem com o grupo. Aqui, azar. Meu irmão precisa de ouvir verdades. Você ficar com raiva é problema dele. Não tem umas histórias assim? Na rede social, no convívio virtual, eu fico impressionado como nós, humanidade, estamos ainda muito aquém de um comportamento leal, digno e nobre. Basta uma suscetibilidade para o indivíduo bloquear o outro no WhatsApp. Remover ele da lista de frequentadores do Facebook. Tá certo que tem situações que você tem que fechar a porta mesmo. Nós temos o canal Gênese. A gente disponibiliza material para o público. Se é um trabalho de uma rede mundial de internet, qualquer pessoa pode entrar, tecer seus comentários, dar like, dislike. E todos os comentários permanecem lá se vocês procurarem. Ninguém pode mandar um comunicado dizendo assim: vocês removeram o que eu disse. Agora eu abro um parágrafo seguinte: desde que o ambiente da igualdade e da liberdade esteja sintonizado com a fraternidade. Porque se houver desrespeito, o comentário é removido. Pode comentar onde não tem preocupação com a ética, com a moral. Pode ir lá. Então, na nossa relação, obediência e resignação, ela tem um limite. O limite do razoável. A questão principal é quando Lázaro fala que Jesus foi a encarnação destas virtudes que a antiguidade material desprezava. Aí eu pergunto a você: então
Lázaro, benfeitor. O mundo atual já não é mais material e também passou a valorizar os ensinos de Jesus? Bom, o Lázaro vai falar, a mensagem é atemporal. E nós, então vamos falar para Lázaro. Lázaro, mas o nosso mundo continua material e desprezando. Aí o Lázaro pode até dizer, vocês reencarnaram muitas vezes e não aprenderam a lição. Bom, então se ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção, o nosso mundo então é corrupto. E que tipo de corrupção que está sendo tratada aqui? Bom, em todos os níveis, mas o que nos importa é a corrupção moral. Corrupção dá uma ideia de um conjunto de imperfeições que visa um ajuste para trazer privilégio e poder. Com as coisas divinas pode ser feito assim. Quantos chegam para a gente e dizem assim, nossa, que trabalho admirável, esse evangelho tem ajudado tantas pessoas, que bom, que bom, que bom. Mas no primeiro embate em que a vida não abre a porta conforme interessa, esse trabalho aqui já não vale mais. Ele valeu enquanto pesou, depois perde. Não me interessa mais. Eu vou para outro canal. E aí, tudo que acontece não serve, é cheio de defeito. Isso dialoga com o movimento da ignorância, da ilusão e da ingratidão. Mas ingrato é o covarde, ingrato é o medroso. Ingrato é aquele que pensa só em si. Eu estou falando ele, e vocês sabem que a discussão ela é sempre impessoal. O ele somos nós. O ele somos nós, filhos, pais, cônjuges, companheiros de tarefa, funcionários do banco, da repartição, que trabalham no lar, que tem o meu comércio. A gente esquece muito fácil. Porque, na verdade, não valoriza. Só utiliza. Pessoas são coisas. O que elas oferecem é algo que você encontra em qualquer lugar. Jesus veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E como eu disse, renúncia carnal está falando, renúncia material. Renúncia dos prazeres, renúncia dos privilégios. Para uma humanidade deprimida. Deprimidos somos quando perdedores. Insuficientes, inábeis, vazios. Tudo isso gera depressão. Porque estamos perdendo uma batalha. Momentaneamente, é óbvio. Porque o espírito não perde a guerra. Nós reencarnamos para nos tornarmos heróis. E o herói é aquele que faz diferente. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, o seu vício é a indiferença moral. Imaginou quando associarmos a virtude da atividade intelectual com o comprometimento moral? Bom, só que ele está dizendo que a atividade na verdade, é o sistema, é o movimento. Ele diz que o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Então, nós estamos numa atividade temporal, envolvidos num sistema capitalista, cético, ou seja,
um sistema que não dialoga com a moral imortalista, como espíritos eternos que estamos na Terra e depois vamos para o mundo espiritual. E com isso, os nossos olhos ficam observando só os limites, berço e túmulo. Bom, ignorantes, massa de manobra. É manada, é rebanho, é matilha, é cardume. Ajusta como queira. Qualquer sopro, voz, comando, somos guiados, sem pensar, sem consciência. Aliás, pensar a gente pensa, é o movimento da inteligência, mas uma inteligência voltada para as quimeras rotineiras do dia a dia. Mas Lázaro dá uma esperança, falando que o gênio se eleva de repente e descobre. O gênio é o movimento do espírito. É quando nós superamos, vendo um pouco além. E aí o interessante, porque o espírito com isso se destaca, se desloca da massa. Porque ele está vendo mais à frente. Ele vai trabalhar no sentido de estar transcendendo o que é atividade como reunião de esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Ele passa a trabalhar pela elevação e aplicação das suas crenças na sua época, porém com a visão no futuro. O que nós queremos dizer, tentando interpretar Lázaro, é que quando o indivíduo começa a vislumbrar o futuro e começa a operar no presente, ele naturalmente vai se destacar. Porque ele está usando a força interior para vencer as suas imperfeições, que a grande multidão não tem muito interesse. Ele passa, então, a usar a espada da verdade, sob o ponto de vista íntimo, para vencer a si mesmo. Então, o heroísmo é íntimo, se torna íntimo. E o interessante, porque além dele ter que vencer a si mesmo, ele passará a ser contestado pelo rebanho e pela massa. Então, ele vai ser perseguido, difamado. A massa vai procurar encontrar todos os pontos vulneráveis. A treva tentará impedir a marcha da luz. Ataques de todas as ordens. Porque aquele que está do lado do lidador de sol a sol do Evangelho, ele está numa outra faixa de tempo e de evolução. Então ele não olha para o esforço, para a boa vontade, porque ele não consegue dimensionar o mundo íntimo do semelhante. Ele olha apenas com os olhos voltados para o passado. Então a Roma representa a queda, a corrupção. Estou usando Roma porque está no texto. Ou seja, o indivíduo fala assim: eu te conheço, você não é isso tudo não, você engana. E o indivíduo, quando infantilizado, ele vai valorizar isso tudo. E se desconecta do futuro. Ele sai da sintonia com Jesus. A sintonia com o Evangelho diz assim: obediência e resignação. Para o sim e para o não. Para a saúde e para a doença. Compreenderam, gente? Como que o assunto é complexo? Lázaro vai dizer: submetei-vos, não passivamente, à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Submetei ao progresso. Não é seja submisso no seu sentido passivo, perdendo a sua
capacidade de se expressar, de agir dentro de um regime medieval. Não é isso. É submeter os ditames da lei da consciência. Porque a consciência, ela dialoga o tempo todo com essa lei de progresso que é natural. Mas aí ele faz um alerta. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai daquele que está brigando com o mundo. E geralmente não. Quem briga com o mundo se sente poderoso ou vítima de um sistema. Cuidado com o vitimismo. Não abra diálogo para alimentar vaidades, porque não temos aqui no nosso horizonte de trabalho vítimas e algozes. Existe um patamar espetacular de experiências. Há momentos que somos protagonistas, há outros que somos observadores, envolvidos num contexto. Ai daquele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Meu Deus, então o Lázaro, como guia da humanidade, junto com... Eles vão aplicar freio e espora na gente? Não quero saber disso, não. Tá vendo como é que somos rebeldes? Tá vendo como é que a gente está dizendo que precisa mesmo da espora e do freio? Agora, como que vocês podem comigo imaginar o Lázaro, Kardec, Fênelon, Agostinho, Sócrates, Platão, João Evangelista, para a gente dar nomes, para a gente poder entender mais perto a mensagem? Porque se eu falar assim, Deus vai usar a espora, aí a gente entra num outro cenário. Vamos falar dos espíritos. Porque foi o Lázaro que disse que eles são agentes. É muito simples, pessoal. Eles vão usar força para submeter, castigo. Não, nada disso. Eles estão falando que eles dialogam com a nossa consciência. Eles são os sinais. O pai diz assim, meu filho. Compete ao filho dar ouvidos ou não. Eles aconselham, eles nos colocam no colo, eles falam assim, abra os olhos. E aí o filho vai para o mundo. Só que naturalmente os espíritos são organizadores, eles planejam. Não pense que o planeta está à deriva dos homens. Que o brasileiro faz o que quer. E basta um bom advogado que você não vai ser preso. Podemos fazer o que nos vem à cabeça. Eu estou falando brasileiro porque, graças a Deus, o Brasil é a terra em que reencarnam os espíritos mais necessitados do planeta. É exatamente porque esse cenário favorece para que a gente aprenda, inclusive a escolher, com a sensação que somos livres para fazer o que pensamos. Então não pense que o Brasil é o pior lugar. Ao contrário, eu entendo, na minha interpretação, que é o melhor lugar. Por isso é que é a terra do Evangelho. Evangelho escola, Evangelho hospital, Evangelho cárcere. O cárcere psicológico mental que nós mesmos escolhemos. Freio e espora é quando o indivíduo que cria todo um sistema, ele vai devagarzinho querendo se projetar e estabelecer um regime de domínio, mas devagarzinho ele vai mostrando as suas imperfeições. Chega lá na frente, a própria vida fecha a porta. Resistência, intolerância vai aparecendo, até que tudo muda. E aí é como se a vida tirasse o chão. Aí o indivíduo fala, eu sou vítima. Não, ele está debaixo da espora e do freio.
Você brinca com o corpo, depois vem a doença. Não é um freio? Você exagera no discurso, daqui a pouco a vida te traz uma espora. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Com brandura, pessoal, com o coração sempre pronto para servir, com a razão devotada para entender. Vocês já observaram como os heróis espirituais passam por nós sem barulho ou reproche e deixam verdadeiros baús com os tesouros que só com o tempo a gente vai compreender e valorizar? Então não briga com a vida, não. Seja brando, seja dócil, seja ativo. Tenha coragem, tenha fé e faça diferente. E mesmo que haja uma retaliação, uma perseguição, que as portas se fechem pelo movimento que tu está empreendendo para fazer uma vida melhor, não desanime jamais, pois você está a caminho da vitória. Eis o heroísmo íntimo, de todo dia, de toda hora. E junto com os amigos, nos fortalecemos. Por isso Jesus, como Mestre e Senhor, é também o nosso mais querido amigo. Por quê? Porque todos os amigos nos fazem lembrar de Deus. Mas Jesus o revela, consolando e sustentando e ensinando em todos os momentos da vida, mesmo quando não estamos muito afeitos a ouvi-lo ou procurá-lo. Mas ele nos sustenta no silêncio da sua misericórdia. Que tenhamos alegria nessa manhã, o coração expectante de um bom trabalho, de uma boa convivência e sempre que possível, recordemos dele, Jesus, pois aonde você estiver, ele estará dentro do seu coração. Basta sentir. Basta se fazer obediente e resignado, que eu não tenho dúvida de que a vida vai abrir muitas portas para todos nós, aprendizes do Evangelho. Ave Cristo, sexta-feira linda, maravilhosa, esperançosa para todos. Até a próxima atividade da Casa de Kardec nesse canal bendito Gênesis. Valeu, pessoal.